Boa noite, Regina. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Eva. Que bom, Regina, você estar aqui com a gente. Jesus também abençoe você e toda a sua família. Boa noite, Eva. Boa noite, Mazinho. Boa noite, Zezé. Muita luz também para você, Zezé. Toda a sua família, seu netinho que vai chegar aí. Boa noite, Tânia. Boa noite, Maria Bernadette. Obrigado, Maria Bernadette. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Vamos dar início ao nosso trabalho de irradiação do Centro Espírita Amor em Deus. Nesse momento, unidos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, implorando a permissão, o auxílio para a realização do nosso trabalho. Boa noite, Liceia. A fim de que os benfeitores possam estar ao lado de cada um de nós e doarmos tudo de bom que existe em nós, a energias benéficas. Boa noite, Silvia, para que esses benfeitores possam distribuir a tantos irmãos que sofrem, principalmente os nossos irmãos lá do Sul,
que estão sofrendo tanto, então eles precisam das nossas orações. Eles precisam de força, né, para manter o equilíbrio, o discernimento e superar essa grande provação que eles estão enfrentando, né? Mas também tantos irmãos que sofrem em diversas partes do nosso mundo, né, onde também existe a guerra, e aqueles nossos amigos, parentes, entes queridos que estão passando por dificuldade, seja física, mental ou espiritual, é o momento de nos unirmos e vibrarmos intensamente em benefício de todos. Então, que nós possamos doar realmente o melhor de nós. Também é um momento de fluidificação de águas para os que fazem tratamento no Amor em Deus ou em outros centros, ou que não fazem tratamento. Então, basta colocar um copo, uma garrafa com água e suplicar que seja colocado ali os fluidos necessários para o equilíbrio físico, mental e espiritual, e certamente essa água vai ser preparada com muito amor para auxiliar a cada um de nós. E auxilia mesmo, tá? Então, vamos colocar, se estamos precisando, vamos colocar ali uma garrafinha d'água. Então, seguindo o nosso roteiro, nós faremos a leitura de um texto com a reflexão, que nós possamos depois analisar bastante e nos esforçarmos para colocar em prática. Depois faremos a leitura de uma prece. Entramos no momento de irradiação em que devemos vibrar intensamente para auxiliar os nossos irmãos e finalizamos com a nossa música de refazimento. Então, ontem nós comemoramos o Dia das Mães. Só que essa homenagem, ela deve ser realizada todos os dias, porque as mães são anjos tutelares que Deus nos concede aqui na Terra, né? Então, elas devem ser homenageadas todos os dias. Então, feliz dia de todas as mães que estão aqui conosco nesse momento. E nós trouxemos, então, mais um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 171, com o título Palavras de Mãe. E Emmanuel inicia, boa noite Marquinhos, com uma citação de João, no capítulo 2, versículo 5, em que diz: Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Nos fala Emmanuel. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor maternal. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado,
porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então vejam bem, meus irmãos, se as mães aqui da terra, ainda imperfeitas, são capazes de renunciar tudo, em se sacrificar em benefício da felicidade dos filhos, nós não temos condições de imaginar o que Maria Santíssima, com seu infinito amor, é capaz de fazer por todos nós. Esse espírito luminoso, anjo tutelar da humanidade, ele prossegue trabalhando incessantemente para a implantação do reino dos céus aqui na terra. E ela continua nos ajudando com o seu infinito amor e é capaz de fazer tudo o que pode para nos ajudar. Então, Emmanuel, nessa mensagem, ele nos convida a refletir sobre o sábio conselho de Maria Santíssima, a nossa Mãe Maior, que de coração aberto está pronta para nos ajudar, mas que não pode nos isentar daquilo que nós precisamos passar. Então, por isso, ela nos dá esse sábio conselho de mãe amorosa, que nos diz que nós devemos fazer tudo o que Jesus, o seu Filho, nos ensina, em benefício da nossa verdadeira felicidade. E quanto mais, nós nos esforçamos para vivenciar os ensinamentos do Mestre, menos sofremos. Então é um sábio conselho de uma mãe amorosa que quer o bem de todos nós. Então começa Emmanuel com uma citação: sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse versículo é uma das poucas falas de Maria no Evangelho de Jesus. E ele está relacionado com as bodas de Caná, em que Jesus realiza o seu primeiro ato público. Então, durante a festa de casamento de amigos, o vinho acabou. E naquela época, isso representava um grande vexame, porque era questão de honra, distribuir, servir o melhor vinho durante toda a festa. Então, diante daquela situação difícil, Maria saiu em socorro dos noivos, recorrendo a Jesus. E o mestre lhe disse: que queres de mim? Ainda não é chegado a minha hora. Mas Maria, como mãe amorosa de todos nós, fingiu que não ouviu as palavras de Jesus, foi até os serventes e falou: fazei tudo o que ele vos disser. E aí então Jesus transformou a água no melhor vinho. E Emmanuel utiliza esse versículo para nos esclarecer sobre a importância de seguirmos esse conselho amoroso de Maria Santíssima, que ela tudo faz em benefício da nossa felicidade, mas ela não pode nos isentar da lei de causa e efeito, da lei do progresso, porque todos nós precisamos evoluir reparando os nossos débitos, fazendo a parte que nos compete. E quando realmente nos dispomos, nos esforçamos para fazer tudo o que Jesus nos ensina, aí nós erramos menos
e, consequentemente, também o sofrimento diminui em nossa vida. Então, é aquele sábio conselho de mãe que chega até nós, nos acaricia e nos aconselha: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Emmanuel inicia a mensagem dizendo: o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Para que nós possamos compreender melhor a grandeza da missão de Jesus aqui na Terra, vamos utilizar de uma metáfora, uma comparação mental. Vamos imaginar que o Evangelho é o nosso sistema solar, que Jesus é o nosso sol radiante que ilumina a nossa alma. Os espíritos superiores são os planetas que giram em torno do sol radiante que é Jesus. E cada um de nós, habitantes dos planetas, somos como infinitos grãos de areia em processo evolutivo. Tudo nesse sistema do Evangelho contribui para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para que um dia nós também possamos chegar à perfeição. E além da carta de redenção, que é o Evangelho de Jesus, todos os legítimos colaboradores do Mestre, ao passarem pela terra, deixaram aqui valiosas orientações, preciosos exemplos edificantes para nos auxiliar, estimulando-nos a avançarmos cada vez mais na caminhada evolutiva. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e de amor materno. Então, de tempos em tempos, os legítimos colaboradores de Jesus, eles reencarnam aqui na Terra, nos oferecendo seus testemunhos de amor, de fé, de esperança, determinação, resignação. Seus sublimes exemplos são valiosas lições nos indicando o caminho que nós precisamos seguir para nos aproximarmos cada vez mais desse sol radiante que é Jesus, que tem o poder de aquecer e iluminar a nossa alma, dissipando as trevas que ainda existem em nós. Então, daí a necessidade, meus irmãos, de examinarmos com muita atenção, com muito cuidado, as preciosas palavras da nossa Mãe Santíssima, porque estão cheias de sabedoria e de amor maternal. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes com imensas aflições que recorremos a Maria. Então, no sistema familiar tradicional, a figura paterna representa a autoridade, o comando da família. E a figura materna, ela representa o acolhimento, a ternura, o aconchego do colo. Representa também, a mãe representa o instrumento para intermediar e conciliar
os interesses dos filhos junto do Pai. Por isso, Emmanuel nos diz: em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Isso não é regra, mas de um modo geral, quando os interesses dos filhos não são atendidos, eles vão lá discutir com o pai, que é a autoridade, e depois vão chorar no colo da mãe. Quando Emmanuel ditou essa mensagem, foi em 1949. E de lá para cá, muita coisa mudou. Mas apesar de todas as mudanças que vêm ocorrendo, de um modo geral, a mãe, para a grande maioria de nós, ainda continua representando a ternura, o acolhimento, o aconchego, principalmente diante dos sofrimentos, dos desafios da vida, porque o amor de mãe, ele tem o poder de aliviar a dor. E diante dos sofrimentos dos filhos, muitos corações maternos recorrem a Maria Santíssima, suplicando que ela interceda junto a Jesus em benefício dos seus rebentos. E muitas vezes chegam a implorar para mudar de lugar a fim de sofrer pelo filho. Mas isso não é possível, porque ninguém pode evoluir por nós. E a dor é a nossa grande mestra, que tem o poder de nos ensinar quando não nos dispomos a aprender de boa vontade com amor. Mas Deus, sendo Pai amoroso, misericordioso, Ele nunca desampara nenhum de nós. E principalmente as súplicas dos corações maternos, elas são sempre atendidas, mas não de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com as nossas reais necessidades e merecimento para a nossa evolução e verdadeira felicidade. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Vejam bem, para o povo daquela época de Jesus, para que eles pudessem entender a necessidade de mantermos a união, a comunhão com Deus, o Velho Testamento utilizou o casamento como símbolo de união da humanidade com Deus. A humanidade representa a noiva. Jesus, que é o intermediário de Deus aqui na terra, representa o noivo. E o Evangelho representa o casamento em si. O resultado dessa união representa a concretização da união da humanidade com Jesus. Ou seja, representa a humanidade vivenciando plenamente a lei divina, praticando os ensinamentos do Mestre. Mas, infelizmente, mais de 2000 anos se passaram e essa união perfeita ainda não ocorreu. Porque grande parte da humanidade permanece ignorando as lições do Evangelho do Cristo. Então, Emmanuel, ele vem nos alertar para a necessidade de trabalharmos, para concretizarmos a nossa união com Deus e Jesus, atendendo o apelo, o conselho de nossa Mãe Santíssima, que nos pede para fazermos tudo o que seu Filho nos ensinou. E Emmanuel finaliza a mensagem dizendo: nesse grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes,
Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, o sábio e profundo conselho de Maria foi colocado logo no início dos trabalhos de salvação, no primeiro ato público de Jesus, para que nos pudéssemos lembrar dele sempre, porque nessas palavras de Maria é que se encontra a solução para todos os problemas e sofrimentos que atormentam a nossa alma, e a nossa vida e o nosso mundo, né? Então, Emmanuel nos diz: escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, meus irmãos, nós, como seguidores do Cristo, que conhecemos o seu Evangelho, nós temos o dever de mantermos a união com ele, nos esforçando realmente para vivenciarmos os seus ensinamentos. Temos a obrigação de nos transformarmos em serventes humildes, a fim de distribuirmos o vinho da fé, da esperança, da coragem, da determinação, da resignação a tantos irmãos que se encontram desiludidos, exaustos por persistirem no caminho do mal, entregues aos vícios e às paixões inferiores. Na questão 942 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, que dizer das pessoas que achem um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra? Então, infelizmente, muitas pessoas acham banal, menosprezam os ensinamentos do Cristo, né, que nos ensina a seguir pelo caminho certo a fim de sermos felizes. O que dizer dessas pessoas? E os benfeitores nos respondem: existem pessoas que isso dizem e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, mas que desejam curar-se sem remédios e sem seguir a dieta. Então é como se a gente vai ao médico, a gente está com uma enfermidade, vai no médico, paga a consulta e o médico lhe prescreve a receita e prescreve também a dieta que nós precisamos fazer para a gente alcançar a nossa cura. Mas a gente sai de lá, não toma o remédio, não faz dieta e mesmo assim quer ficar curado. Então, há mais de 2000 anos, Jesus veio e nos ofereceu a receita principal para encontrarmos e desfrutarmos da verdadeira felicidade. E no decorrer de mais de 2000 anos, nós recebemos milhares de receitas secundárias através dos seus colaboradores fiéis. E, no entanto, a grande maioria de nós ainda persistimos em encontrar a felicidade, a paz de espírito, a consolação para os nossos padecimentos nas ilusões do mundo, sem seguir a receita de Jesus que nos oferece a dieta correta. Então, meus irmãos, se nós realmente queremos conquistar uma vida melhor, mais tranquila, mais feliz, nós precisamos fazer dieta. A dieta do Evangelho, seguindo a receita do nosso Mestre Jesus e atendendo ao sábio e amoroso conselho de nossa Mãe Santíssima, a Mãe das Mães, quando nos diz: fazei tudo quanto Ele vos disser.
Então, que nós possamos refletir, meus irmãos, sobre esse sábio conselho de nossa Mãe Santíssima. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos realmente seguindo, nos esforçando para praticarmos os ensinamentos do Mestre, auxiliando principalmente a nós mesmos e aos nossos irmãos? Então, nós precisamos refletir. Vamos à nossa prece, que é a prece à Mãe Santíssima de Anália Franco. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime, soberana, que recebeste na palha singela, o Redentor da humanidade. Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajude-nos a buscar, na construção do bem para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar dos sentimentos as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e do desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor e que todos nós, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que assim seja. Pai de amor e bondade, Jesus, mestre amigo, estamos aqui unidos num só objetivo de suplicar o amparo, a misericórdia em benefício de nossos irmãos. Rogamos especialmente nesta noite pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, lá no sul do nosso país, que estão enfrentando uma grande provação. Senhor, permita que esses benfeitores se façam lá presente, amenizando as dores e os sofrimentos, acalmando a angústia, fortalecendo o ânimo, dando discernimento para aqueles que precisam tomar decisões importantes para amenizar o quanto possível as dificuldades, as necessidades. Dai força para que eles mantenham a fé, a coragem, a esperança e a resignação diante daquilo que não pode ser mudado. E suplicamos à Mãe Santíssima que interceda junto de Ti, Senhor, e de Deus, nosso Pai, para que as águas, que as chuvas possam parar, que as águas possam escorrer, possam baixar, para que pouco a pouco possam ir refazendo as suas vidas, as suas atividades. Imploramos por nossos irmãos e por todos os irmãos que padecem no mundo. Suplicamos pelos nossos entes queridos, parentes, amigos, por aqueles que estão no nosso pensamento
que esses benfeitores possam visitar os nossos lares, mas também os lares, principalmente daquelas famílias que padecem com a violência doméstica, com o desamor, com o desrespeito, a desunião, que eles possam amenizar o sofrimento, abrandando a violência dos corações que lá existem, dissipando as trevas, Senhor. Que todas as águas que foram colocadas sejam fluidificadas, que a tua bênção, o teu amor possa ser derramado sobre cada um de nós, a humanidade inteira, e dai-nos a força necessária para que possamos fazer a parte que nos compete, seguindo fielmente o conselho de nossa Mãe Santíssima, para fazermos tudo aquilo que o seu Evangelho nos ensina. Muito obrigada, Senhor. Que a tua paz, a tua luz possa permanecer com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como nós falamos tanto de Maria Santíssima, né? Então, nós trouxemos também uma música que é Maria de Nazaré e o autor é Ed Moreno. É uma música muito bonita. Um trechinho diz assim, ó: Mãe do céu e da terra, de amor contagiante, cuida de minha alma nesse caminho errante, me envolva em seu manto, me inspire na seara do bem, enche minha vida de alegria com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão, une os povos da terra, decreta a todos, irmãos. Então vamos ouvir essa música mentalizando Maria Santíssima envolvendo o sul lá com seu manto de luz e amor, intercedendo junto a Jesus para que as chuvas possam parar e as águas possam baixar. Maria Santíssima, ali, naquela região do sul, envolvendo cada um dos nossos irmãos, fazendo aquele carinho de mãe, oferecendo o colo, para que eles possam recuperar a força, a coragem. Vamos mentalizar. Muitas energias sendo derramadas naquela região, para que as chuvas possam parar, a água possa ceder. Vamos mentalizar tudo isso. Pensamento é vida. E com isso nós vamos criar força e energia para ajudar os nossos irmãos. Quem lá já esteve, vamos imaginar aquela paisagem limpa, sem água, sem barro, sem sujeira. Isso contribui, isso gera energias benéficas, positivas. Então vamos lembrar. Que ela possa libertar o sul dessa aprovação. Eles já enfrentaram muito sofrimento, então que eles possam ser libertados. Me transforme em ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho.
implorar de coração a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que ajude nossos irmãos e a todos nós. Eu agradeço de coração a participação de todos, que possamos ter uma noite tranquila, um sono reparador. Muito obrigado, meus irmãos. Semana que vem é a entrega de mantimentos. Quem puder, por favor, colabore. Agora, com esse acontecimento no Sul, provavelmente os alimentos eles vão ter um acréscimo, vão ter aumento de preço. Então vai ficar mais difícil ainda atendermos mais famílias. Então, aqueles que puderem, por favor, nos ajudem. Semana que vem nós vamos atender cerca de... Nós vamos montar 35 cestas. Tá? Então, precisamos da colaboração. Muito obrigada mais uma vez. Muita paz para todos. Fique com Deus. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, todos os irmãos que sofrem, especialmente os nossos irmãos do Sul. Muita paz para todos. Fique com Deus.